Olá, amigos e amigas. É com admiração e entusiasmo que estamos aqui para mais um Contar Alagoas, contando as riquezas da literatura e da cultura alagoana. E hoje nós vamos receber aqui, com toda a admiração, a professora, escritora, acadêmica, membro da UBE Arapiraca, Adriana Célia Cordeiro. Vamos conhecer um pouco da sua trajetória, da sua vida e também das suas produções literárias. Então, venha com a gente, nos acompanhe. Eu agradeço a todos que estão junto conosco nessa jornada de valorização e fomento da literatura, da cultura alagoana. Agora eu vou convidar aqui a nossa convidada. Nossa convidada já está aqui online. Estou solicitando o convite para ela aceitar. Agora sim, Matheus. Boa noite, aí, Adriana. Que alegria de receber. É uma honra poder participar dessa live, né, com você, que é da mesma área que a minha. A gente atuando juntos aí nessa batalha, né, que é a literatura. Tão difícil, né, hoje em dia a gente escrever um livro diante da concorrência da internet, né, que está aí a 1000 por hora. E a gente tem que batalhar para fazer com que os leitores voltem a ter esse hábito da leitura por escrita, né? No físico mesmo, no livro mesmo. Verdade, Adriana. Mas é uma batalha honrosa, de muito valor. E é uma batalha para quem tem coragem, realmente. Realmente. Então, agradeço a você por ter aceitado esse convite. E para que
os nossos amigos, leitores, também autores, possam conhecer mais sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos, sobre os valores também de suas produções literárias. E eu gosto sempre de iniciar o Contar Lagoas perguntando aos meus convidados, né? Essa pergunta que é muito singular, né? Quem é Adriana Célia Cordeiro? Eu sou professora de português, literatura e redação. Sou formada pela UFAL. Estudei lá de 2002 a 2006. Então, assim, a minha habilitação é nessa área, né, de português e literatura. Sou escritora, autora dos livros Um Raio de Luz para os Seus Passos e Inspirações de Deus para a Sua Vida. Fiz teatro também, estou muito ligada nessa área de cultura, de artes. Fiz documentários, fiz várias peças, por exemplo, participei de um curta-metragem também. Então, assim, além de professora, eu também atuo nessa área, né? Assim, tudo que está relacionado à cultura, eu gosto de estar por dentro, eu gosto de estar atuando. Apesar de que eu sou muito tímida, mas, assim, eu peguei justamente uma área, né, que não dá para ter tanta timidez assim. É bom porque tira o bloqueio, né? A gente aprende a se soltar, principalmente no teatro, que a gente acaba se libertando um pouco desse receio, né, de estar à frente do público. Então, para mim, foi o que me ajudou bastante, né? Até porque a gente que é escritor, a gente tem que estar sempre com o público. E para estar com o público, necessita que a gente se abra também para todo mundo, né? A gente expanda nossos conhecimentos, a gente possa traduzir os nossos conhecimentos. Ninguém faz isso dentro de casa, né? A gente tem que estar em público. Então não dá para ser tímido desse jeito. Se a gente fosse ligar sobre a timidez, a gente não abrange. Precisa mesmo desenvolver as habilidades, os talentos, a timidez e esse contato com a cultura, com a arte. Você desde pequena que eu escrevo. Você começou desde a infância? Isso. Assim, eu gosto de escrever e ler desde que eu era criancinha mesmo, quando eu iniciei no colégio. Eu pegava os livros de português, saía respondendo os exercícios. Eu gostava muito de ler aqueles textos, né, que vêm, né, nos livros de português. E quando surgiu aquela literatura de cordel, quando eu ia na feira, sempre tinha muito aqueles panfletinhos. Então eu achava linda aquela rima toda das palavras. E por isso aquilo me encantou. Então, desde pequena eu já tinha esse jeito para escrita e para leitura. Tanto que eu já sou professora e sou escritora. Sempre me dei muito bem com os professores. Eu acho que já era, né, uma demonstração do que estava para vir futuramente. Então, assim, eu gosto muito de ler e escrever desde os 5 anos ou menos, desde pequenininha mesmo. Você percebeu que tinha habilidade para escrita e decidiu fazer parte de uma academia. Você se recorda? Eu tinha 15 anos quando eu fiz uma redação que a professora lá em São Miguel passou. Essa redação era para a gente fazer uma carta de amor. E eu nunca tinha escrevido nada, né? Assim, nem carta de amor, nem poesia, nada. Eu só gostava muito de ler, né? E escrever também, mas nunca poesia. Então a professora passou uma carta de amor para a gente fazer como uma redação.
Aí a minha amiga pegou uma carta que ela já tinha de amor e me deu para eu me basear por aquela carta. E aí eu comecei a escrever, baseada na carta que eu recebi. Então, a professora, quando viu, achou que não tinha sido eu que tinha feito. Mas aí depois foi comprovado que fui eu, tudo porque eu era muito tímida na sala, eu era muito calada, e ela não acreditava que eu tinha tanta capacidade assim, né, para escrever daquela forma, uma carta de amor. Aí depois disso eu comecei a escrever cartas de amor, mensagens de amor, a maioria era de amor. Com o tempo, aí eu fui participando mais da igreja, dos grupos de oração, e aí meu foco começou a mudar. Aí veio o WhatsApp, veio o Face, né? E agora o Instagram. Então, meu foco começou a mudar para mensagens que pudessem ajudar as pessoas. Como mensagem de amor, eu só poderia mandar para quem, né, para quem fosse algum namorado ou alguém que me pedisse. Eu não podia publicar uma mensagem de amor no WhatsApp para mandar diariamente. Se eu tenho amigos que são padres, tenho amigos casados, então eu não poderia. Eu não ia ajudar. Dependendo do contexto da mensagem, é somente para os íntimos, né? Exato, mas nem para os íntimos, eu não ia me sentir bem. Então, assim, eu tinha que me escrever de um jeito que pudesse ajudar outras pessoas. Tanto que uma vez eu mandei uma mensagem no Face, e num dos grupos católicos que eu participo, a mulher falou que se a mãe dela tivesse visto minhas mensagens, ela não teria se suicidado. Então, daí eu senti o peso de estar enviando as mensagens diariamente. Porque, assim, quando eu não mando, o pessoal pergunta, cadê a mensagem? Esqueceu de mim? Não é que eu esqueci, é porque, assim, nem sempre dá para enviar, né? Mas aí, as mensagens minhas são o quê? De amizade, orações, reflexões, que são bastantes. Tem, nesse segundo livro mesmo, teve textos inéditos que eu não posto no WhatsApp, nem no Face. E, assim, eu escrevo de acordo com o que eu estou sentindo. Muita gente pensa, Matheus, que fazer poesia é apenas assim, falar sobre o amor carnal, né? Muita gente está acostumada a isso. Só que poesia é a gente expressar o que a gente está sentindo no coração. Tudo que a gente sente e passa para o papel se transforma numa poesia. Porque a gente está tocando o coração de alguém com aquelas palavras. Pode não estar tocando em todas as pessoas, mas naquela pessoa que Deus está preparando para que precisa ouvir aquela palavra, aí a gente vê que já valeu a pena. E a gente não agrada a todos, né? Tem gente que reclama, você só posta mensagem sobre Deus. Eu não posto mensagem só sobre Deus. A poesia, ela é a expressão das nossas vivências humanas. Isso. O que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente coloca tudo isso em palavras. Só que a diferença é que a poesia tem o caráter da rima, né? Tem toda a estrutura de linguagem. A maioria das minhas mensagens é com rima. Que torna a expressão ainda mais profunda e mais bonita. Isso, a maioria das minhas mensagens é com rima, justamente porque, como eu gosto muito de literatura de cordel, então, assim, eu achava muito bonita aquelas palavras, né? Aquela combinação. E acabei fazendo com que minhas mensagens também tivessem desse jeito. Eu não me preocupo. Adriana, o seu primeiro livro, ele nasceu, ele foi inspirado em que circunstância? O que lhe motivou a escrever o primeiro livro? Foi muita gente me pedindo para escrever, porque assim, eu nunca pensei que eu ia escrever um livro, apesar da literatura sempre me acompanhar, mas eu achava muito difícil por conta dessa questão que eu falei recentemente, né, as pessoas hoje em dia não estão mais acostumadas, não estão mais tendo o hábito da leitura
do livro mesmo. É tudo mais pela internet. Mas a gente tem que acreditar na nossa capacidade. A gente tem que ver que a gente tem capacidade de mudar o pensamento das pessoas. Então, assim, como foi muita gente pedindo para escrever, que eu sempre postava no Face, né, no WhatsApp também, aí muita gente foi pedindo, aí eu fui me dando força. Aí o primeiro livro se chama Um Raio de Luz para os Seus Passos. A princípio eu ia colocar Um Raio de Luz para o Seu Coração, mas aí eu conversando com o padre Lídio, que era da catedral, ele disse, sério, por que não coloca o livro, o título de Um Raio de Luz para os Seus Passos? E eu perguntei para ele por quê, para os seus passos e não para o seu coração. Aí ele disse, porque toda mudança começa com o primeiro passo. Então, para mim, aquilo foi mais forte. E aí eu acatei a decisão dele. Você tem aí para mostrar para as pessoas, os nossos amigos? Não, o primeiro não, eu só tenho pelo e-book. E agora sim, quem quiser o primeiro, eu posso mandar o e-book pelo WhatsApp. Foi publicado por que editora o primeiro livro? Foi a editora Atitude. Bem. E aí você teve essa inspiração de escrever um livro de espiritualidade cristã. Isso. Que abranja a todos, né? Porque nem todo mundo é católico, alguns são protestantes. Mas nesse livro você escreve sobre a sua vivência cristã ou contém também reflexões de forma mais abrangente da doutrina cristã? Mais abrangente. Porque assim, eu não tenho um público assim, somente de um jeito, né, de um estilo. São vários, é muito variado. Então eu tenho que falar de um jeito que atinja a quem estiver lendo, independente de qual lado seja. Aí assim, eu tenho muitas mensagens de reflexões. As mensagens que eu escrevo geralmente são assim, inspiradas no que eu sinto, ou às vezes no que acontece com a pessoa, e aí vem a inspiração para escrever para aquela pessoa, e aí eu transformo em mensagem para que todos possam também ser ajudados. Né? Em que ano o primeiro livro? Foi em 2019. 2019. Já faz um bom tempo. Foram 5 anos para fazer esse segundo livro. Porque a gente sabe, né, que as dificuldades são muitas, então, assim, eu procuro ir aos poucos. Agora, as mensagens de amor que eu tinha antigamente, eu ainda tenho guardado. E você enfrentou alguma dificuldade no processo de produção do primeiro livro? Assim, em relação à escrita, na escolha de editoras, ou foi um processo assim tranquilo? Não, na escolha da editora, no início, no primeiro, foi bastante difícil, porque eu não conhecia nada, né, desse meio, então eu ia pelo que era mais em conta. Uhum. Pela indicação das outras pessoas. Mas o primeiro não foi, eu não gostei muito, eu particularmente não gostei muito. Aí foi quando eu resolvi procurar a Carla para ela fazer o segundo. O segundo livro foi lançado em que ano? Foi agora, dia 5 de novembro do ano passado. Então, foi 2025 o lançamento. E você lançou também na 11ª Bienal Internacional do Livro, né? Sim, foi tanto no primeiro quanto no segundo eu lancei na Bienal. Você está com ele aí para os nossos... Esse daqui.
Isso. Muito bonita a capa. E aí você coloca neste livro inspirações. Conte para nós o que você insere aí nesta obra. Como é? Conte para nós o que você insere nesta segunda obra. Aqui temos capítulos de amizade, orações, reflexões. Aí tem os textos inéditos, que, como eu falei, né, eu não postei. E que são, assim, homenagens para amigos meus, para o meu pai, para minha família, que não está mais aqui, assim, dos que foram, né? Aí tem... O quarto capítulo, ele reflete muito sobre mim. Tem, por exemplo, o título... Tem o título Por que Escrevo, que ele fala muito sobre mim, porque eu coloquei no papel, né, o que eu estava... Todo o meu pensamento. Por que eu escrevo? Tem um que eu gosto muito, A Dor dos Excluídos. São pensamentos meus, uma reflexão sobre a situação, a realidade de muita gente, né? Que muita gente é excluída da sociedade e a gente, às vezes, acaba excluindo também. Tem algum trecho do livro que você possa recitar? Só se abrir aqui. Eu vou abrir, é o seu isso, viu? Escolha aí um trecho do livro para que o pessoal possa se motivar, se inspirar. Ele está muito bem preparado. Foi pela editora da Carla. Isso daqui foi pela editora da Carla. Então, assim, eu vou procurar esse. Tem aqui que fala a beleza do amor. A beleza do amor está no toque da alma. Está na suavidade das palavras que se eternizam no coração. Está no ritmo que se dá no próprio tempo. Está no ato de se fazer presente, mesmo quando se está ausente. O amor por si só já é belo. Não precisa de enfeites nem de exageros, pois ele se encontra na simplicidade, na ternura, no afago diante dos momentos tempestuosos que a vida apresenta. O amor não sobrevive de ilusões, mas sim de doações, de respeito mútuo e de compreensão. Ele não é cortante e sim sereno. Ele não é estrela, mas está sempre iluminando cada ser humano. Enfim, o amor não precisa ser explicado, pois para esse sentimento não existe definição, mas precisa ser vivenciado em sua plenitude para que vivamos na mais perfeita forma de amar. Esse... Gostou? Muito bom, muito profundo. Esse é um dos textos que está no quarto capítulo. No quinto capítulo temos também depoimentos de várias pessoas que acompanham minhas mensagens diariamente. Então elas fizeram, eu fiz um compilado de mensagens de pessoas que recebem diariamente as mensagens. Então para mim foi bem gratificante fazer esse livro. Eu senti mais confiança, eu estava mais preparada. E cada livro que eu estou fazendo e os próximos, sempre vai ter alguma coisa de diferente. Não ficar na mesma... Tem que continuar produzindo essas reflexões, inserindo realmente esses valores, né? A espiritualidade, o sentimento. Eu dou valor e passo para as pessoas, através da palavra, o que é essencial na vida. A fé cristã, principalmente, né?
Muito A bem. fé, o amor, a esperança. Tem muita gente que precisa, às vezes a gente não sabe como ajudar alguém, Matheus. A gente pensa que tem que ser somente coisas materiais, não é? Nem sempre a pessoa está precisando de algo material. Às vezes uma palavra, como essa mulher no Face disse, uma palavra pode salvar uma vida. Então, a palavra tanto destrói quanto salva, né? Então eu prefiro salvar. A minha missão aqui é transmitir para a pessoa o que é melhor. A gente não, se é para a gente falar alguma coisa que não vá agregar em nada, então a gente fica em silêncio. Mas se a gente tem essa capacidade, se Deus nos deu esse dom da escrita, da palavra, então a gente tem que saber usufruir. A gente tem que ir em frente. Por isso que eu não desisto de escrever. Que a gente, por mais dificuldades que surjam, mas, assim, como você disse, não é prazeroso. A gente se sente bem ajudando o próximo, né? E esse segundo livro, ele está bem mais preparado. Eu gostei muito, eu não me arrependo de ter feito com a Carla. Carla realmente é uma pessoa extraordinária. Ela faz jus, né, ao apelido dela. Então, assim, para mim foi uma honra poder participar. Eu estou com um projeto com o meu amigo o que canta, né, na pizzaria, para a gente transformar minhas mensagens de amor em músicas, com ele entrando com a melodia. Então, assim, para não ficar perdida, né, porque eu nunca vou postar as de amor. Aí, para não ficar uma coisa perdida, aí vou me utilizar também de alguma forma. Aí, o próximo livro que eu tenho em mente é para falar sobre o meu amigo que faleceu. Eu vou falar sobre as homilias dele. Aí ele, umas homilias que ele fez de cada dia da novena, durante a festa de São Judas, ele destrinchou o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Aí cada dia do novenário era ele meditou sobre a frase. Aí falaram comigo para eu fazer esse livro. Aí depois... Vai ser um livro que você vai reunir memórias, né? Também, homenagens. É especificamente sobre a homilia dele, durante a festa de São Judas Tadeu, que foi a última que ele celebrou, em 2022. Foi 2021. Mais ou menos isso. Aí, assim, eu estou querendo fazer logo dele, né? Para poder depois dar continuidade ao meu. E é aquela coisa, quanto mais a gente escreve o livro, mais a gente quer mais publicar, né? Apesar de tantas coisas, muitas dificuldades no caminho, mas a gente vai vencendo cada uma delas. A gente não está nessa missão à toa, né? A gente precisa ter, como um escritor, escritora, essa consciência de que o processo da produção literária são etapas. E a gente, por mais que tenha ansiedade de querer publicar logo, mas a gente sabe que a gente tem que obedecer os processos e as etapas, né? E muitas vezes você tem que fazer a releitura do seu pensamento, do seu texto, para rever se é aquilo que você quer mesmo expressar, relatar, né? Aí você reformula, né? Para que o seu trabalho possa realmente ser um trabalho de excelência, né? E aí, eu parabenizo você, Adriana, porque, assim, o ato de escrever é um ato de quem tem coragem, né? É você ter a coragem de colocar seus pensamentos à exposição da sociedade, do público. Isso. É entender que aquilo que você pensa, que você escreve,
vai servir de alguma forma para iluminar a vida de alguém, Isso é o meu os sentimentos de alguém, a espiritualidade de alguém, né? Porque se a gente for escrever simplesmente por escrever, perde o propósito de ser, A gente escreveria sem de sentido ser nenhum. escritor, de ser poeta, de ser poetisa. Entendeu? E assim, nós ficamos felizes porque mesmo com as dificuldades, seja na valorização, seja nas vendas, você consegue publicar e consegue tocar o coração das pessoas, Isso. né? Inspirar o coração das pessoas. Isso é maravilhoso. É Eu fico feliz espetacular. também, Matheus. Eu fico feliz também pelo fato assim, de que através da minha leitura, através dos meus livros, eu estou inspirando outras pessoas a escreverem também. Exatamente. Porque assim, muita gente quer escrever, mas acaba se sentindo desmotivada por algum motivo. Não encontra motivos suficientes para ir além. E depois, principalmente depois da publicação com a Carla, muita gente tem me dito, sério, eu estou me inspirando em você, também vou querer escrever um livro, tudo. Então, para mim, isso é gratificante, porque a gente não pode ficar somente no que é nosso, né? A gente tem que também apoiar os outros que estão começando. Então, para mim é gratificante, assim, poder... E esse livro agora, Matheus, Inspirações de Deus para a Sua Vida, o próprio título já diz, né? Tudo é inspiração. Às vezes eu estou sem inspiração nenhuma e de repente surge uma frase. Aí eu vou escrever no papel. Coloco tudo no papel. Aí depois, às vezes nem surge tudo no mesmo dia. Mas aí eu vou, no outro dia já continuo a mensagem. Aí depois vou terminando aos poucos. Sem pressa, né? Tudo é no tempo de Deus. Então, tudo que eu escrevi nesse livro, você vai ver. Eu vou levar em Maceió, quando eu for em Maceió, eu levo na sua casa, o seu. Ele está muito bem preparado. Porque a gente vai criando, vai desenvolvendo mais, né, à medida que vai escrevendo, o pensamento da gente vai mudando, vai se tornando mais... a gente vai tendo mais experiência. Aí, assim, para mim... à medida que eu comparando os textos que eu tenho hoje, do livro de agora, de como eu escrevia no início da minha trajetória, mudou muita coisa, até no meu jeito de escrever. Mudou o foco, mudou... eu tive mais experiência também, a experiência pessoal também conta muito, para a escrita, para a maneira como a gente escreve. Para mim, tudo é válido. As mudanças sociais, elas influenciam na nossa forma de escrever, de pensar. Mas a gente não pode deixar de esquecer que tudo que a gente escreve, a gente coloca, a gente imprime a nossa essência. Isso. A nossa identidade, os nossos valores. Então você tem que acreditar nas suas palavras, nas suas ideias, nos seus pensamentos. Agora, claro, a gente sabe que o processo, o caminho é difícil de materializar os nossos projetos. A produção editorial é exigente. Mas nós tivemos muitos avanços e vamos continuar avançando. As pessoas estão desenvolvendo um olhar de mais valor, de mais sensibilidade, né? Estão buscando mais a espiritualidade através dos livros, né? E nós precisamos incentivar isso para que essa prática não se extinga, né? Isso. Para que as pessoas continuem, através de um bom livro, e iluminando
as suas mentes, as suas consciências, trazendo novos pensamentos, novas ideias e reflexões, né? Deus é aquele que nos inspira a produzir. E, assim, Colocar em prática. eu tenho certeza que você tem capacidade, não só para falar das coisas maravilhosas que Deus realiza na sua vida, como tem capacidade para falar sobre outros temas, né? O amor, a amizade, né? O respeito, né? Então, meus parabéns pela sua trajetória de vida como acadêmica. E assim, você reflete muita sensibilidade, humildade, porque sem humildade também a gente não chega a lugar nenhum, não é verdade? Nos dois livros eu procuro refletir isso, né? Os valores, os verdadeiros valores. E assim, você em 2025 decidiu ingressar na União Brasileira de Escritores. E foi um passo assim, grandioso na sua jornada, porque a União Brasileira de Escritores é justamente esse projeto de não caminhar sozinho, né? E nós fazemos parte de um coletivo que nos fortaleça, que nos motive a continuar produzindo, escrevendo, publicando, a continuar sendo um homem, uma mulher inspiradora para o ser humano, para a nossa sociedade. Né? Eu já fazia parte da Academia Nacional de Letras, está com 9 anos mais ou menos, de 8 a 9, e agora, né, faço parte da União Brasileira. E que para mim é uma honra, agradeço demais a Carla pelo convite, né, pela oportunidade. Ela tem assim, aberto portas para mim. E em maio vou receber o prêmio Mulheres em Ação, também por indicação dela. Aí já recebi o convite, para mim vai ser uma honra também estar presente. E assim, onde tiver oportunidade, eu vou. Quero cada vez mais. Você é um exemplo de mulher persistente, trabalhadora e inspiradora. Continue na jornada, não desanima, né? Saiba agir diante das adversidades, porque nós sabemos que Deus está com você. Isso. E Deus estando com você, você tem força para superar todas as barreiras, né? E continuar sendo essa pessoa inspiradora que você é. E quem quiser adquirir o seu livro, Inspirações de Deus para a sua vida, como é que deve fazer? Entrar em contato diretamente com você, com a editora? Eu tenho aqui em casa, né? Aí pode entrar em contato comigo pelo telefone 98718-8140. Aí eu mando pelo correio, né? Para quem mora em Maceió e em outros estados, eu mando pelo correio. Ou quando eu for em Maceió, eu posso levar em algum lugar onde marcar com a pessoa e aí eu entrego pessoalmente. Tem também na loja Artigos, lá do centro. Pode procurar a Sandra. Essa loja fica na rua na rua que passa os ônibus. Quando os ônibus vão subir, né? Para o Farol. Aí ele fica bem próximo a uma loja de sapatos, que fica de quase de frente. Então, tem livro lá meu também. Aí, procurar tanto a mim quanto a ela. Muito bem. E para nós estamos chegando ao final da nossa Contar Lagoas,
eu gostaria que você fizesse os seus agradecimentos, as suas considerações, as pessoas que caminham com você, né? É, expressasse aqui uma palavra de motivação, de fé para os nossos amigos, né? Companheiros, para quem vai assistir, né? Nosso Contar Alagoas e conhecer um pouco da sua trajetória, viu? Eu quero agradecer, né, o seu convite, agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho. Quero agradecer a Carla, que assim, tem me ajudado muito a crescer nessa área da escrita. A oportunidade que ela está dando, assim, nem sempre a gente encontra, né, nas outras editoras. Então, assim, para mim é uma honra estar participando desse momento, participando dessa live também. Quero agradecer a todos que assistiram e que vão assistir posteriormente, né, acho pelo YouTube, né? E quem quiser meu livro pode adquirir por esse número que eu passei ou pelo meu direct, né? Também pode falar comigo pelo direct. O meu Instagram é Adriana Célia Cordeiro. Ou nessa loja Artigos. E quero assim, deixar uma mensagem para o pessoal, é o seguinte: confie sempre na sua capacidade de superação, né? Porque às vezes a gente está meio para baixo, está cansado de lutar, mas nessas horas a gente nem sempre lembra que Deus é a nossa maior força. Então, se a gente está com Ele, a gente tem tudo. Então, a gente não deve desistir de nada. Quanto maior a dificuldade, maior será a nossa vitória. E a gente cresce, vai evoluindo, vai vencendo no tempo que é de Deus. Não adianta a gente abraçar os passos, né? Se a gente abraçar o passo, a gente não chega ao lugar que Deus quer que a gente chegue. Então, a gente tem que ir aos poucos. Devagar se vai longe, né? Como diz o ditado. Então, eu agradeço demais. Agradeço demais o seu convite, as suas palavras também de encorajamento, que também me dá forças para não desistir dessa batalha. É uma batalha diária. Nem sempre a gente está inspirado, mas Deus sempre manda, né, para a gente passar para quem está precisando. E quem não gosta das mensagens que falam sobre Deus, eu infelizmente não posso fazer nada, porque eu tenho que falar do que Deus me inspira, né? Não adianta eu escrever uma coisa que eu não estou sentindo. Então, para mim, eu amo escrever, né? E gosto demais da leitura, desde pequena, como falei, né, no início. E assim, Matheus, é uma coisa que eu não falei no início, quando você perguntou, né, quem sou eu. Eu também faço correções de textos, tanto de artigo quanto de livros, TCCs, tudo. Qualquer coisa para corrigir, qualquer texto, pode mandar para mim, que eu também trabalho nessa parte. Muito bem. Que bom que você tem habilidades com essas áreas. E também quero enfatizar também que a Adriana Cordeiro vai estar no dia 11 de abril, na terceira edição do evento de comunicação, né? O palco é seu, né? Você é uma das embaixadoras. Uma embaixadora, então vai ser um momento espetacular, né? De ela apresentar a sua trajetória, falar de sua vida, falar de motivação, falar de superação, né? Então, vai ser uma inspiração para mim, né? Acompanhe a Adriana Célia no Instagram dela
para que vocês possam também prestigiar essa escritora admirável nas redes sociais, e também divulgar, conheçam a obra literária dela, né? Seja para dar de presente, né? Seja para inspirar alguém que está desmotivado, né? Nós precisamos sempre buscar inspiração para alimentar a nossa fé, a nossa confiança, Você falou nas rapidinho. nossas capacidades, não é verdade, Adriana? Isso. Essa parte que você falou aí do evento, né, do Palco é Seu, para mim vai ser um desafio enorme, né? Porque eu participei do outro em Arapiraca como ouvinte. Eu nunca tinha ido naquele evento. Então, agora eu vou ter a oportunidade de entrar como embaixadora. E é uma oportunidade que o Rony está me dando, assim, agradeço demais ao Rony também pela oportunidade de mostrar um pouco mais de mim. É um desafio para mim, viu? Porque, como eu te falei, né, eu sou muito tímida, mas aí a gente vai quebrando essa barreira. Eu acho que a gente só aprende a quebrar barreira se a gente ousadia, até a ousadia mesmo de desenvolver a sua comunicação, a sua forma de se relacionar, de se expressar, com muita tranquilidade, muita naturalidade. E eu sei que você vai ser impecável. Acredite em você. Eu creio. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Quero agradecer também a todos que passaram por aqui, que estão nos acompanhando, que estão nos prestigiando. Essa live vai ficar aqui gravada no MC Versos e Palavras. Vai ficar também gravada no canal YouTube, escrito Matheus Cavalcante. E eu agradeço a todos os amigos e amigas. Sigam a Adriana Célia Cordeiro no Instagram e apreciem as produções, a sua escrita, né? Vale muito a pena essa mulher espetacular, admirável, né? Acadêmica, professora, né? Com muito valor, com muita fé, com muita força. Esse foi mais um Contar Alagoas, literatura alagoana. Muito obrigado, Adriana, e tenhamos Foi uma um honra excelente final de semana, com as bênçãos de Deus e da Virgem Maria. Amém. Em breve seu livro, viu? Vai estar aqui, daqui a pouco vou assinar, viu? Para você. Só que é seu. Aí, em breve vai estar nas suas mãos. Com certeza. Para você desfrutar também um pouco das leituras aqui. Com certeza. Todos vocês, nossa gratidão. E viva a literatura e a cultura alagoana! Viva!